E tá difícil, né? O povo briga no Sincerão para depois resolver pedir desculpa, conversar. Não, gente, a gente quer briga, quer dedo no. Ui! E gritaria, pelo amor de Deus. Tá entendendo, gente? Fica aí que eu vou contar pra vocês, contar como é que foi esse Sincerão aí. Sincerão foi bom, foi bom. Eles só não estão rendendo no pós-Sincerão. Bora lá. Começou aí, né, o Tadeu mostrando a edição ontem, mostrando ali a formação de paredão, a pequena discussão ali entre o Guilherme, né, Guilherme todo espumado ali de sabão, foi falar com o Ed que ele não estava sendo perseguido, e aí entrou outras pessoas da casa, a Aline, e outras pessoas para falar isso também pro Ed, e o Ed falando que não era em questão pessoal, mas sim em questão de jogo, porque por esse lado eu acho que ele até tá certo, tá até coerente. Porque foi pro paredão na primeira semana, foi vetado da prova do líder, foi vetado da prova do anjo, foi pro paredão na segunda semana. Então, assim, olhando em questão de jogo, as pessoas estão, sim, querendo que ele saia. Então, não quer dizer uma perseguição, exclusão, né, como os outros ganhadores, mas que estão, sim, pegando no pé de Ed e Raiz. Aí a Aline foi lá, né? Falou para ele tomar cuidado com as palavras também, que não é assim. Aí mostrou os meninos do VIP, né? No quarto líder, um dos Joãos estava ali olhando aquele esquema tático, né? Observando. Mas chega lá na sala, na frente de todo mundo, não fala nada, nada, nada. Passou ali também, Diego teve uma crise de ansiedade, foi lá pro confessionário com a Dani, a Vitória Estrada foi lá, ajudou eles, foi consolar, mas nosso menino Diego aí ficou bem, graças a Deus. Aí o Gui depois falando que não valia a pena se estressar. Claro que vale, filho. A gente quer isso, a gente não quer colônia de férias, não. Vocês estão aí pra vocês discutirem, pra gente ficar observando vocês aí, gente. Bora, bora, bora. E aí o Tadeu explicou ali a dinâmica do Sincerão. Assim que começou o programa, ele já tinha explicado que iriam participar as duplas de líder, as duplas de anjo, os emparedados e as meninas que atenderam o Big Fone, já que o anjo e o emparedados eram a mesma dupla. E que a gente teria que votar lá no G-Show para escolher mais uma dupla para participar. Aí ele explicou pra gente como seria a dinâmica. Tinham várias plaquinhas com vários adjetivos para você escolher e colocar na pessoa. Tinha um lixo lá e tinha as fotinhas, né, com os líderes, os emparedados, as meninas do Big Fone, que eles teriam que fazer assim. Eles teriam que descartar um integrante da dupla, salvar uma pessoa e falar o porquê que descartou e colocou aquela plaquinha na pessoa em 1 minuto. E todo mundo teria réplica dessa vez. 1 minuto para a pessoa falar e 1 minuto para réplica. Então, as primeiras duplas foram Ed e Raíssa. Eles descartaram o Diego, salvaram a Dani, colocaram a plaquinha de incoerente no Diego. E aí Ed falou que quando eles foram vetados da prova do anjo, ele perguntou quem tinha vetado o Circo Onyx, que foi a Vitória e o Matheus, e aí ele ouviu que o Diego deu uma gargalhada, então ele achou ele incoerente, que não conversa com ele, ainda mais por eles serem do circo, deveriam, né, ter mais respeito, e pipipi, e popopó. E aí o Diego falou, respondeu bem, respondeu à altura. Eu acho que o Ed e a Raíssa não entenderam, que ele falou também que o Ed deu cobra para ele no queridômetro de hoje, só que não foi o Ed, foi o Matheus. Então ele achou que foi o Ed que tinha dado cobra por conta
da dinâmica aí no domingo, mas acho que eles nem entenderam. Próxima dupla, Vitória e Matheus. Vitória e Matheus chamaram para o descarte o Diogo, deu a plaquinha de som, salvaram a Dona Vilma. E, como sempre, quem fala é só a Vitória, né? Matheus começou a falar, deixa eu falar, continuou falando. Quando viu, acabou o minuto, o Diego foi lá, respondeu. Eles estavam falando em questão da pulseira, né, da mira, que no domingo, antes da votação, da formação de paredão, a Vitória conversou com ele, só que não conversou todo tempo com o Diogo, igual o Diogo conversou com a Aline, conversou com o outro pessoal. O pessoal falou que estava cansado, já tinha conversado com o pessoal por mais horas e tal. Mas essa plaquinha de sonso aí calhou bem pro Diogo. Próxima dupla foi Diego e Dani. Eles chamaram o Ed pro descarte. Colocou a plaquinha de vitimista e aí eles estavam falando que não era assim, essa questão de vitimista, de perseguição, que ele falou, e tal, 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 e tal, tal, tal. E aí o Ed justificou de novo que não era pessoal essa perseguição, e sim questão de jogo. E o Diego falando que todo mundo foi para casa para jogar, que ninguém é vítima, né? Essa questão de um ter história mais triste que o outro. Que de toda forma um vai perseguir o outro dentro da casa, principalmente se vocês são inimigos, digamos assim, né? Entre aspas, estão de lados opostos e só um ganha também o BBB, né? Próximo ali, Camila e Tamires chamaram o Diogo para o descarte, deram o adjetivo de leal e aí voltou aquela situação da semana passada, da conversa deles, do VIP, da Xepa, que quando as meninas foram pro VIP, elas mudaram com ele, e lá, 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 lá. Depois, Diogo e Vilma, eles colocaram a Camila pro descarte com o adjetivo de arrogante, e aí foi falando, né, essas questões. O Diogo confundiu olhar as plaquinhas, ia dar outra plaquinha para Camila, depois na hora que o relógio já estava rolando, pediu para trocar a placa, o Tadeu falou pega rápido, como sempre, né? Nos intervalos ali também, Edi e Diego deram uma conversada ali, umas pequenas discutidas. Aí o Edi falou, né, para Camila também, que a perseguição não era com ela, que ele achava, que ele gostava de conversar com a Camila, com a Camille e tal, tal, tal. E ficou assim, por isso, bem morno. Aí depois, né, todo mundo falou. O Tadeu aparece e chama Renata e Eva para falar. Elas foram as duplas mais votadas pelo G-Show. Então elas chamaram Vitória Estrada e o Matheus. A Vitória foi pro descarte. E aí elas estavam falando, porque é a questão que a Vitória meio que reuniu as pessoas para votarem nelas no paredão passado, da plaquinha de incoerente, porque depois elas foram conversar, né, eles se entenderam, fizeram as pazes e blá 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 blá, gastaram 50 segundos para falar. A Vitória na réplica também gastou 50 segundos. Então, né, usaram o tempo ali com sobra, falaram com calma e tudo mais. E depois aí, né, que encerrou o Sincerão, as duplas lá foram conversar. Camila foi conversar com o Edi e Raíssa, eles estavam conversando, trocando ideia. A Camila falando, que eu vou ser arrogante mesmo, isso é meu jeito e tal. Eu sou assim lá fora, e pipipi, popopó. Aí o Edi falou, não, mas eu te entendo, eu te acho legal, você se posiciona, só não gostou dessas questões mesmo, né? Que coloca no paredão e tal, esses vetos que eles estão recebendo aí, e o Edi tá achando ruim.
E aí eles foram falar mal do Diego, do nada. Que são algumas coisas que o Diego fala e faz, e bibibi. A Tamires foi conversar com o Diogo, né? O Diogo tava falando pra Tamires, né? Que ela não dá oportunidade para ela viver outras pessoas. A Tamires falando que não tinha mais proximidade dele porque o próprio Diogo não quis e ficaram lá. Depois, de um outro lado da casa, Vitória e Matheus estavam conversando. Depois chegaram ali Dev e Renata. A Vitória falando que foi muito pesado, que ela tinha medo das plaquinhas. Menina, se você achou pesado, imagina outras coisas, né? Aí a Renata falando que não estava reclamando das placas, mas sim das justificativas, né? Porque cada pessoa falou uma coisa, deu a entender que foi uma combinação, e realmente foi uma combinação. E aí elas estavam conversando, a Eva tentou falar, a Renata interrompeu, e ela, ai, nem o Matheus, nem eu, a gente consegue falar, então, nossa, mais uma dupla ali com os nervos aflorados por conta disso, mas é a primeira vez que eu vejo Renata e Eva assim, acho que elas só estavam exaltadas. A Eva mesmo para mim é uma planta, mal ouvi a voz dessa menina. E aí a Renata falando, né, que sobre a questão dos votos ainda, que ela precisava de alguém, ela estava tranquila, né, porque já tinham conversado com a Vitória. Vitória falou que super entendeu. Aí depois a Vitória e o próprio Matheus estavam conversando lá na sala. Falando do nada, já vai pra Giovana, né? Que a Giovana não se posicionou no jogo. O Matheus também falou, né, do corte que ela dá, costuma dar umas patadas. E por enquanto foram essas atualizações, gente. Qualquer coisa a gente volta com mais informações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.